Muito bem-vindos a mais uma dica do MDR. Meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e nessa dica de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre empresas de valor e empresas de crescimento. Então, o que acontece? Existe uma migração de capital em diferentes momentos de mercado. Então, você tem momentos de euforia e de juros baixos, aonde o capital é direcionado para empresas de crescimento. Ou seja, você tem que pagar poucos juros, essas empresas de crescimento precisam se alavancar muito porque elas não geram caixa, então elas crescem muito rapidamente, mas sem gerar caixa, sem gerar valor. A única coisa que elas prometem é um crescimento rápido. Então o valor delas está no crescimento. E as empresas de valor são aquelas empresas mais estáveis, mais antigas da economia real, que geram muito valor, geram caixa, mas elas não têm muito crescimento. Por exemplo, você pode pensar numa empresa de energia ou empresas estabilizadas que já não têm ganho de market share num mercado que está estabilizado. Então, a única coisa que ela faz muito bem o trabalho dela, gera bastante caixa e divide isso daí com os acionistas pagando dividendos. Geralmente as empresas de crescimento não costumam pagar dividendos, até porque elas não geram caixa, elas não dão lucro, então não tem como dividir o prejuízo. Né? Então, eu queria fazer hoje um comparativo, porque o nosso negócio aqui é sempre falar de gráfico. Né? Eu queria fazer um comparativo entre a empresa do Warren Buffett, que é a Berkshire, e mostrar o gráfico dela, como tem um crescimento constante, porque ele só investe em empresas de valor, ele nunca investe em empresas de crescimento, por conta das razões que ele tem, é o conceito que ele tem e ele sabe o que faz. Né? E em comparação com um fundo de investimento que é chamado ARK, e que é um fundo super bem cotado aí no mercado, é ARK Innovation. Ele só trabalha com empresas de inovação, então ele investe em empresas de inovação, empresas de crescimento, startups, esse tipo de coisa, e ele é meio queridinho do mercado. Então eu quero fazer uma comparação entre o gráfico dessa ARK com o gráfico da Berkshire, que é o famoso devagar e sempre. Então, se você curte esse conteúdo, já para agora deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Então, vamos lá olhar o gráfico. Então, o primeiro gráfico que eu quero mostrar é o gráfico mensal da Berkshire. Esse gráfico aqui, ele começa aqui em 96, junho de 96. E olha só o que é uma tendência de alta. Esse gráfico aqui, a gente vê duas grandes correções e uma correção que não foi quase nada. A primeira correção aqui foi na bolha.com, nos anos 2000, onde o mercado inteiro caiu. A segunda correção foi em 98, foi a crise financeira, onde impactou muito empresas do mercado financeiro, bancos, e o Warren Buffett investe em bancos, sempre investiu em bancos também, porque são empresas de valor. E aqui o Covid. Olha só como o impacto do Covid não pegou quase nada esse fundo. Então, independente dessas correções, a gente vê que nada mais é do que correção. Você não vê o gráfico fazendo fundos mais baixos. Né? Ele nunca perdeu fundo aqui em 30 anos que nós estamos vendo aqui de gráfico. E agora está nesse momento aqui onde o mercado está corrigindo e nós temos aqui um rompimento de consolidação num topo nesse momento em que o mercado está corrigindo. Então, isso daqui é o trabalho que o Warren Buffett faz. Olhando mais no curto prazo, a gente pode ver aqui o gráfico semanal da Berkshire. Então, a gente vê aqui o impacto do Covid, mas depois do Covid nós tivemos aqui uma valorização de 103%. Então, para quem colocou o seu dinheiro neste fundo do Warren Buffett, aqui no fundo do Covid, dobrou o seu capital. Então, esse é o trabalho do Warren Buffett. Por razões óbvias, eu sou fã dele, porque o cara está aí
super velho e continua fazendo bem o trabalho dele. Obviamente não é mais ele, né? Tem toda uma estrutura, mas isso daqui é importante ver que mesmo em épocas onde o mercado passa por dificuldades, quando você investe em empresas sólidas, a chance de você se dar mal é muito pequena. E agora eu quero mostrar outro gráfico comparando esse fundo ARK, que é o da... agora eu vou mostrar o gráfico do fundo ARK. Então é um fundo muito mais jovem, né? Ele começou aqui em 2015, 2016 ali nós tivemos uma crisezinha, ele fez fundo, depois aqui o Covid, e aí depois do Covid ele fez uma bela de uma alta. Então é um negócio surpreendente. Só que agora o que está acontecendo? Pivôzão de baixa e correção. Então, aquilo que eu falei do fundo do Covid para agora, nós vimos que o Berkshire subiu 100%. Vamos dar uma olhada aqui o quanto subiu esse fundo ARK e o quanto ele está agora. Então, olha só, do fundo do Covid, ele subiu quase 400%, subiu aqui 380%. E agora, neste momento, vamos descer a nossa régua para cá, ele está com 100% nesse momento. É exatamente a mesma coisa do Warren Buffett. A questão é o seguinte, se você for fazer a comparação de pegar aqui no fundo, tá ótimo. A minha pergunta é, e quem comprou aqui, 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 aqui e aqui? O que está acontecendo com esses caras? Essa é a comparação que a gente tem que fazer. Porque ninguém dá all-in aqui. Todo mundo vai comprando ao longo do tempo e tal. Então, quando você opera com empresas que são mais constantes, você tem mais chance de ter bons resultados. E agora eu quero mostrar para vocês aqui a comparação entre os dois. Então, olha, na minha plataforma aqui eu tenho essa ferramenta de comparação. Então, eu coloquei aqui, como o fundo começou em 2015 e aí fez um fundo aqui em 2016, estou partindo aqui de zero nesse 2016. E aí o azul é o Berkshire e o roxinho aqui, rosa, é o ARK. E olha só a situação que nós estamos vivendo agora, né? Ele fez topo aqui no pós-Covid, bem antes, ou seja, ele fez aqui ó, no final de 2020, janeiro de 2021, ele fez topo, e de lá para cá ele estabeleceu essa tendência de baixa aqui que já faz tempo. Enquanto isso, a gente vê aqui o Berkshire no devagar e sempre, topos e fundos ascendentes e tal, consolidou, rompeu e agora está aqui. Então, essa é uma diferença, né? E a outra coisa que a gente pode comparar também é pegar aqui do fundo do Covid. Então a gente vê a comparação aqui, começando de março de 2020, e aí a gente vê aqui mais claramente em que nós temos uma acelerada muito forte, mas depois uma devolução de valor. E aqui você vê o Berkshire vai, e nesse momento aqui está muito mais valorizado do que o fundo ARK. Então, eu quero mostrar para vocês também o site do ARK para vocês entenderem o que é esse fundo. Então, olha, se alguém se interessar, esse daqui, não tenho nada a ver com isso daqui, não invisto nisso daqui, esse daqui é o ARK Investment, esse daqui é o fundo. Então, a proposta de valor deles é isso daqui, é investimentos, é um fundo ETF em inovação disruptiva. Então, não preciso falar mais muita coisa sobre isso, né? Então, ele se propõe aqui a entregar apreciação de capital em longo prazo para investimentos em empresas startups, empresas disruptivas de inovação, de internet, tecnologia e tudo mais. Então, esse aqui é o fundo que a gente está falando e é um fundo bem conhecido aí do mercado, tá bom? Então, turma, para concluir, a mensagem que fica é que no mercado financeiro você não vai ficar rico da noite para o dia. Quem tenta ficar rico da noite para o dia pode até ficar momentaneamente, mas provavelmente vai ficar pobre. Porque o efeito da riqueza no mercado financeiro ele é feito pelo tempo.
E o nosso trabalho é ficar o maior tempo possível vivo no mercado, porque aí o tempo vai fazer o seu trabalho e o crescimento do mercado vai trazer dinheiro para você. Então, não tente fazer grandes apostas em coisas disruptivas e que você vai do dia para a noite triplicar ou multiplicar por 10 o seu capital. Aposte muito mais em fazer as coisas de forma sensata e faça como o Warren Buffett, que está aí há mais de 50 anos no mercado e é um dos homens mais ricos do mundo. Não é que o nosso objetivo seja ser um dos homens mais ricos do mundo, mas é sim buscar conforto e segurança através dos nossos investimentos, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E se vocês curtiram esse conteúdo, por favor, deixe seu like antes de ir embora, compartilhe com os amigos e se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Valeu, abraço.